Olá, eu me chamo Thiago Lima, sou estudante de bacharelado em Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural de Pernambuco e vou apresentar um trabalho com o seguinte título: Árvores mantenedoras de ninhos de abelha sem ferrão do Parque Estadual dos Irmãos. E bom, sem mais delongas, as árvores são importantes locais de nidificação de abelha sem ferrão. E para que essa nidificação seja feita, é importante que elas tenham algumas características específicas, como a formação de ocos naturais e um diâmetro ideal do tronco, justamente porque facilita a formação desses ocos naturais. As abelhas sem ferrão são fundamentais para a manutenção da biodiversidade, polinização e sustentabilidade dos ecossistemas. Porém, esses animais vêm sofrendo muito com a perda de habitat em consequência da degradação ambiental causada pelo ser humano. O trabalho tem como objetivo realizar um levantamento de ninhos de abelha sem ferrão, determinando a riqueza de espécies, densidade de ninhos, espécies vegetais e características dos troncos. Com metodologia, o estudo foi feito durante 6 meses, com visitas quinzenais, em dias ensolarados, no Parque Estadual dos Irmãos. E é importante salientar que o Parque Estadual dos Irmãos é uma unidade de conservação com diferentes zoneamentos. E o trabalho foi feito apenas na zona que compreende o zoológico, que está dentro do Parque dos Irmãos. Seguindo, a cada visita era feita a contagem de árvores e a observação da presença ou ausência de ninhos de abelha sem ferrão, onde a cada ninho encontrado eram coletados os seguintes dados: espécie de abelha, espécie da árvore, circunferência do tronco na altura do peito e distância do ninho em relação ao chão. Bom, foram contabilizados 132 árvores, porém apenas 8 delas continham ninhos de abelha sem ferrão. Dessas 8 árvores, nós tivemos 3 espécies diferentes, que foi a Ficus benjamina, Ceiba especiosa e Licânia tomentosa. A Licânia tomentosa, que é popularmente conhecida como oiti, a Ceiba especiosa, que é conhecida como a paineira, e a Ficus benjamina, que é uma árvore invasora. Foram encontrados 14 ninhos de abelhas e, dentre esses 14 ninhos, 4 espécies diferentes. Além disso, a circunferência média na altura do peito foi de aproximadamente 4,3 metros, com um desvio padrão de 0,97. Bom, a espécie de abelha mais encontrada foi a Partamona leve, conhecida como boca de sapo. Porém, todos os ninhos estavam situados em uma única árvore, que era justamente uma Ficus benjamina, essa que está aqui na foto. Esse padrão é caracterizado como condomínio, como condomínio de ninhos, quando vários ninhos de abelha estão em uma única árvore. Isso é um fato bem interessante. Além disso, a densidade de ninhos registrada foi de 1 ninho por hectare. E bom, o que podemos concluir com isso? Que foi observada uma baixa riqueza e abundância de abelhas sem ferrão. E existem 2 possíveis causas. A primeira é a preferência por áreas florestais mais conservadas. E justamente pelo zoológico ficar ao lado de uma floresta, essa conclusão é uma das possíveis, tanto que tem aqui a proximidade com um fragmento florestal pode influenciar a nidificação. E a segunda é a baixa disponibilidade de troncos com cavidades naturais, troncos que formam ocos naturais. Então essas são as 2 possíveis conclusões tiradas. E foi isso. Obrigado e tenha um bom congresso.